Estamos de volta com o Jornal da Mix nesta segunda-feira, 21 de outubro. Agora Mix 6h25. Com o Ubrapop, seu futuro começa aqui. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Vamos às notícias da dupla Grenal. Agora na Mix, Drops Grenal. Oferecimento Ali Bem, bem juntinho de você. Final de semana de clássicos grenais para o torcedor colorado. No sábado, recorde de público na temporada, onde mais de 48 mil torcedores viram a vitória do time de Roger Machado por 1-0, gol marcado por Rafael Borré no segundo tempo. Com os 3 pontos, o Colorado chega aos 49 e se mantém na 6ª colocação da tabela de classificação, aumentando a possibilidade de jogar Libertadores do ano que vem. Após a vitória, o grupo de jogadores recebeu folga no domingo e nesta segunda-feira e deve se reapresentar amanhã às 10 horas no CT Parque Gigante. Já no futebol feminino, não deu para as gurias coloradas. No Grenal disputado no Sesc Protásio, válido pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho, as gurias do Grêmio venceram por 2-0, gols de Dayana e Raíssa. O Grêmio é líder com 9 pontos e as gurias do Inter estão na 3ª colocação com 4 pontos. Da redação integrada Ubra TV e Mix FM 107.1, Patrick Pozobon para o Jornal da Mix. Jornal da Mix, Esporte. E não deu para o Grêmio no clássico Grenal 4-4-3. Tricolor foi superado pelo Inter por 1-0, gol do centroavante Rafael Borré, jogo no estádio Beira-Rio, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. E ao fim da rodada, ao menos o Grêmio não perdeu posição. Segue com 35 pontos na 12ª colocação, o que pesa são o desempenho em clássicos na temporada. O Tricolor perdeu todos, que disputou os 3 clássicos da temporada. O Tricolor foi derrotado e a pressão sobre o técnico Renato aumenta cada vez mais. O elenco tricolor vai ter folga nesta segunda-feira, vai retomar as atividades amanhã no CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio agora tenta a recuperação contra o Atlético Goianiense, o próximo compromisso do tricolor, no próximo sábado, dia 26, às 4h30 da tarde, na Arena Gremista, válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O Grêmio ainda flerta contra o rebaixamento, tem 35 pontos, precisa da vitória para sair dessa zona incômoda na tabela da competição. O Grêmio, que para essa partida contra a equipe do Atlético Goianiense, não vai ter o volante Dodi e nem o atacante Diego Costa. Ambos tomaram amarelo no clássico e desfalcam a equipe. O Renato vai ter a semana toda, então, para treinar e preparar a equipe para o confronto importante contra o Lanterna da competição no próximo sábado. Da redação integrada da Ubra TV e da Mix FM 107.1, falou o repórter Matheus Furtado aqui para o Jornal da Mix. O melhor mix de notícias está aqui. Jornal da Mix. Muito obrigada, Patrick. Obrigada, Matheus. Eu, particularmente colorada, muito feliz nessa segunda-feira. Pelo futebol masculino, né? Pelo feminino, a gente ficou infelizmente. No equilíbrio ali, né? Não deu pra ser não deu. Não é só notícia boa, mas enfim, vamos. O sábado foi muito bom pro Inter, o domingo não tanto, mas enfim, seguimos em frente, né? Vamos lá, pelas oitavas de final do Gauchão de Futsal, o Guarani goleou o Novo Barreiro por 6-0. A vitória, né, domingo, né, ontem, faz com que o time lá de Espumoso, que é o Guarani, possa jogar pelo empate em casa na partida de volta, que está prevista para o dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. Sabrina. Obrigada, Larissa. Agora, Mix 6h29. 6h29 dessa segunda-feira, 21 de outubro. Estamos de olho na movimentação do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Você que está chegando agora na audiência do Jornal da Mix, esse é o dia de retomada, 21 de outubro. Chega daqui a pouco, por volta das 8h50, o primeiro voo na pista do Aeroporto Salgado Filho. Então, que finalmente a pista também aberta para pousos e decolagens. Esse primeiro voo que vem de Campinas, interior de São Paulo, chega aqui por volta de 8h50 e a partir daí, então, a retomada de voos domésticos do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente faz a conexão direta com a nossa reportagem, também para trazer as informações dessa operação, né, dessa retomada, todo o entorno que envolve tanto a questão
dos demais, do próprio ecossistema que existe ali dentro do aeroporto Salgado Filho, que é uma grande estrutura, tem comércio, tem área de gastronomia, tem a circulação dos estacionamentos, os taxistas que retomam as suas atividades ali. Então, toda essa movimentação econômica que por si só naquele ponto, já tem um impacto, reavivando aqui a economia e a circulação em Porto Alegre, sem falar em todos os reflexos que levam, então, para o Rio Grande do Sul como um todo, retomando e recebendo em maior número pessoas de fora do estado. Porque, nesse momento, vir para cá acabava sendo muito focado em quem precisa estar aqui, né? Nas suas atividades laborais, no seu trabalho, na representação de empresas aqui no estado. E agora, então, a gente amplia essa circulação e essa conexão e já começa, claro, cada um de nós planejando novos destinos, porque em dezembro devemos ter, então, um funcionamento a pleno, já dá para começar a pensar em comprar passagens, pesquisar preço com a ampliação novamente das conexões. Agora, 6h31, Mix 6h31, a gente volta, então, ao vivo do Aeroporto Salgado Filho com a nossa reportagem, Josh Bittencourt. Pois é, Sabrina, aí, como sempre, a gente convida também quem está nos acompanhando pelo 107.1 no rádio, também para acessar no YouTube Mix FM Poa e acessar a live transmissão em vídeo com imagens aqui do Jornal da Mix, porque nós estamos agora em um local que foi um dos pontos mais críticos durante as enchentes de maio. É o andar terra, o primeiro pavimento aqui do Aeroporto Salgado Filho, porque essa parte aqui ficou completamente submersa. A gente tem as imagens do Marcos Azevedo, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, e aqui essa parte que foi toda revitalizada, toda recuperada, né? Esse andar terra aqui do aeroporto. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar com o gerente de marketing da Fraport, para explicar até mesmo sobre essa retomada, né? O Rafael Guerra, que vai explicar um pouco mais sobre esse momento de reabertura para voos aqui no Salgado Filho. Mas essa parte aqui do andar terra, até pouco tempo ainda estava interditada, escada rolante, o próprio elevador não descia também para esse andar, porque apenas os funcionários, né, que estavam na obra, nas reformas. E o que a gente vê por aqui é realmente ainda aquele cheiro, sabe, de reforma, logo que fizeram a reforma, ainda o cheiro de pintura. Pois é, esse é o cenário por aqui no andar térreo. Lembrando, né, que nessa retomada, Sabrina, temporariamente acontece ainda a operação na área internacional, que fica ali no segundo piso, de onde nós fizemos a primeira entrada ao vivo aqui no Jornal da Mix, e onde o check-in já vinha acontecendo desde julho, em função ali ainda da base aérea de Canoas operando os voos, e aí o aeroporto Salgado Filho reabriu as portas para receber o público para esse serviço de check-in, despacho de bagagens e o embarque nos ônibus que levavam até Canoas, na base aérea de Canoas, na região metropolitana. Então, temporariamente, ainda vai acontecer esse serviço de check-in e despacho de bagagens ali na área internacional, que tem acesso pelas portas 5 e 6, no segundo piso. Então, inclusive, quem está de carro precisa acessar aquela rampa do aeroporto Salgado Filho para poder acessar a parte superior. Inclusive, você falou, Sabrina, sobre a questão dos serviços nessa retomada, né? É importante, inclusive, falar que a cobrança do estacionamento voltou a acontecer aqui no aeroporto Salgado Filho. A Estapar, que é a empresa que administra o aeroporto aqui no o estacionamento aqui no Salgado Filho, né? Retomou, então, essa cobrança pelo uso do meio-fio. O período que é permitido aqui a utilização do meio-fio, 10 minutos. Então, lembrando que tem acesso liberado os táxis, os ônibus também que são credenciados e os motoristas de aplicativo, né, que tem uma alta demanda também. Muita gente desembarca por aqui e pede a corrida por aplicativo. Os motoristas também devem ficar atentos. Por quê? Porque tem que respeitar também esse período de 10 minutos para não ter essa cobrança da tarifa ali em função dos 10 minutos excedentes ali no meio-fio junto aos portões do Salgado Filho, né? Bom, essa retomada então acontece depois de mais de 5 meses, né, com o aeroporto interditado. A gente vai falar também ao longo do Jornal da Mix com comerciantes, 70% do comércio também já foi retomado por aqui. Então a gente vai trazendo todas essas informações ao longo dessa manhã de segunda-feira, dia importante para o estado com a retomada do Salgado Filho em Porto Alegre. Sabrina. Obrigada, Josh. Daqui a pouco a gente retoma, então, conversando sobre a operação do aeroporto Salgado Filho nessa segunda-feira de manhã. E o Josh falou desse cheiro de reforma, de pintura recém-feita. E eu me lembrei do mercado público de Porto Alegre, que é algo que, quando se reabriu após
essa cheia de 2024, se comentou sobre a questão do cheiro, né? E para melhor, porque tinha aquele, às vezes, um cheiro forte, típico, eles falavam muito da questão dos peixes, mas não só isso. E às vezes, então, alguns pontos de mau cheiro ao longo do dia. E depois da enchente, como se aproveitou esse momento para movimentar todas as estruturas, se fez toda uma limpeza, troca de encanamento, não tem, até a logística de coleta de lixo ali do mercado público mudou, que ficava numa sala, né, num espaço para ser recolhido uma vez ao dia, e agora se mudou essa dinâmica, existe uma responsabilidade de cada um dos permissionários ali de cuidarem do seu lixo com coletas em várias, se não me engano, 3 vezes ao dia, que já não permite, então, esse acúmulo que acabava gerando um odor naquele lugar. Então, assim, os males que vêm para bem, né? Se a gente tem que se recuperar, que faça o serviço completo. Foi um momento para o mercado público de limpeza, de reinauguração, de fato, a ponto de chamar a atenção para esse aspecto e daí se conhecer. Não, já que vai ter que se mexer, então, vamos renovar todas essas estruturas. E, então, melhorando, inclusive, o ambiente no cheiro, que é algo que compõe a nossa percepção desses locais. E agora, o aeroporto Salgado Filho é aquele cheirinho de novo. Cheirinho de novo é bom, né? Aquele cheiro de novo, agora que vamos retomando as nossas estruturas. E eu aqui enxergando uma paisagem belíssima na zona sul de Porto Alegre, o catamarã, passando por aqui em direção ao centro, completamente iluminado, porque quem não abriu sua janela ainda, o faça, porque o céu está completamente azul na manhã desta segunda-feira, 21 de outubro, quando o relógio marca Mix 6h37. Você nos conta, a gente sabe que tem muitos motoristas que nos acompanham nesse horário, pessoal que está aí no Uber, né? Pode nos mandar também as informações e as expectativas em relação ao serviço, no que altera para vocês que atendem também a área do aeroporto Salgado Filho, os taxistas que voltam, né, a circular por ali e fazer esse atendimento. Mande sua mensagem aqui pelo nosso chat do Mix FM Poa e também pelas mensagens diretas aqui no meu Instagram, @SabrinaTomasi. A gente vai conversando e coletando as informações nesse início de manhã. Temos outras informações também, né, Larissa, chegando agora. Temos outras informações, Sabrina. Na verdade, eu quero relembrar a visita dos ministros na sexta-feira, que vieram aqui para Porto Alegre, para o aeroporto Salgado Filho, para fazer essa solenidade de reabertura do aeroporto, né? Teve, então, o primeiro pouso, na verdade, foi do avião da FAB, com os ministros, com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e com o ministro Paulo Pimenta. Mas, além de toda essa solenidade para a volta do aeroporto, né? Toda essa agenda bem institucional mesmo, né? Para essa retomada, teve a assinatura também da implantação do Porto Meridional de Arroio do Sal, que é aqui no litoral do estado, né? Então, que deve ter as obras iniciadas ali em 2025 e os trabalhos de construção previstos para durar 30 meses após o início da obra. Essa projeção, então, do governo federal, tem essa comitiva aqui em Porto Alegre na sexta-feira. O investimento para esse porto é de R$1,3 bilhão. Então, é bastante coisa, bastante investimento, mas fica aqui já um alerta, né? Porque a partir da obra, uma notícia boa, é para gerar em torno de 7 mil empregos, 2 mil empregos diretos e cerca de 5 mil empregos indiretos. Então, com esse investimento de R$1,3 bilhão para essa realização da obra, que vai gerar bastante emprego e ainda movimentando ainda mais a economia aqui do estado, né? É uma obra até tanto quanto desafiadora, mas que tem essa previsão de início em 2025. O porto, então, meridional de Arroio do Sal, está previsto para ter capacidade anual de movimentar cerca de 5 milhões de toneladas de carga sólida e a granel, 800 mil toneladas de cargas líquidas e 1,8 mil toneladas de cargas gerais e 300 containers. Então, não é pouca coisa. E a gente pode aguardar, então, o andamento dessa obra. 30 meses, na verdade, a gente fica pensando que é bastante coisa, mas passa rápido, né? Vamos ver se a obra vai seguir nesse período também. Mas é isso, Sabrina. Já tem mais uma boa notícia também para o Rio Grande do Sul, para essa retomada econômica, né? Em vários setores da economia aqui do nosso estado. Bom, e tocaste num ponto quando a gente conversou, até na sexta-feira, nesse foco
do Salgado Filho, e na quinta, durante a semana que teve uma série de entrevistas coletivas dando mais informações sobre a questão dos prazos, né? Olha como a gente já tem inerente às nossas notícias sobre obra, pensando 30 meses, vamos torcer que fique dentro dos prazos, porque nós estamos acostumados a ter prorrogações, né, nas nossas obras, era para fechar em tal data. O pessoal, às vezes a gente faz entrevistas com autoridades que evitam dar prazos, não, porque se eu der um prazo, não se comprometer, pode né? não acontecer. Bom, porque, né, o prazo existe em cima de um planejamento, que ele seja transparente e que seja execuível. Aí, quando se foi questionar, né, a representante da Fraport, que tem uma outra cultura, com sede na Alemanha, e ela é romena, mas por né, se não me engano. Por que se questiona isso? A data é essa? Por que estão em dúvida? Eu trouxe essa fala dela, né, Sabrina, porque foi o que mais me chamou a atenção na coletiva de imprensa que a Fraport realizou na semana passada, lá no aeroporto de Salgado Filho, para falar sobre o esquema da movimentação da retomada, né, e trazer mais detalhes para a imprensa. A CEO, Andréa Pau, começou a fala dela falando sobre isso, assim. Muito me questionavam sobre o retorno, enfim, aqui abrindo aspas, né? Será que vai ser nessa data? Como é que vai ser? Porque o pessoal duvidava mesmo, né? Porque a gente viu o aeroporto devastado, basicamente, né? Inundado completamente. E daí a CEO então trouxe assim, se a Fraport fala que é 21 de outubro, o parcial, né? Porque foi dividida a obra, é no dia 21 de outubro. E a gente está vendo, então, a retomada do aeroporto no dia 21 de outubro, pelo menos parcialmente, né? E a gente acaba acostumando mesmo a dar as notícias dizendo, esperamos que seja cumprido este prazo. Então, será ótimo o dia que chegarmos neste ponto, que a gente não coloca isso nas nossas perguntas prioritárias nas entrevistas a respeito sobre promessas de entrega e obras no Brasil. Agora, Mix 6h42, seja bem-vindo ao Jornal da Mix, na manhã desta segunda-feira, você que está chegando à nossa audiência. Hoje o nosso grande destaque é para a movimentação do aeroporto Salgado Filho, nesse dia de retomada das atividades. Ainda uma retomada parcial, com voos domésticos, os voos comerciais, então, iniciando, mas a expectativa de, em breve, termos a atividade plena, que está marcada para 16 de dezembro. Ainda já conversamos aqui com o representante da Companhia Azul, que é a que tem maior número de voos aqui no aeroporto Salgado Filho, com a expectativa de um legado que fique desse período que está sendo retomado. A empresa, particularmente falando, já tem a expectativa de compra de novas aeronaves, colocando parte dessas novas aeronaves em conexões que chegam, né, que atendem Porto Alegre. O voo que está previsto para hoje, inclusive tem uma aeronave, a gente comentou na sexta-feira mostrando imagens, é um voo que ganhou uma pintura especial, uma gravura, né, especial com imagens do Rio Grande do Sul, o que eu me lembro bem que era um homem, um gaúcho com o seu violão e também aquele contorno das ruínas das missões. Então isso, e até o representante da Azul nos referia que é um voo que vai circular não só pelo Brasil, mas por fora dele, para fora do Brasil, e que pretende chamar a atenção para o Rio Grande do Sul. Todo tipo de divulgação, né, de que a gente consiga levar o nome do nosso estado mais longe e lembrar as pessoas de que sim, somos novamente um roteiro viável, é importante nesse momento. Então, vocês também que estão nos escutando, lembrem os amigos de fora do Rio Grande do Sul, podemos novamente receber visitas. Estava muito difícil chegar até aqui. Mix 6h44. Você nos acompanha com Ubrapop, seu futuro começa aqui, Senac, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. A gente retoma, então, o contato com o aeroporto Salgado Filho. Lá está, ao longo de todo o programa, Josh Bittencourt. Pois é, Sabrina, há pouco a gente estava no andar de baixo, né? Uma estrutura que foi muito atingida pela enchente em maio. E agora voltamos aqui para o segundo piso, onde tem a área de check-in e a movimentação já começa a aumentar por aqui. Eu vou falar então com o Rafael Guerra, que é gerente de comunicação e marketing da Fraport. Primeiro, para falar então dessa retomada tão importante, né? Depois de 170 dias sem pousos e decolagens aqui de voos comerciais, né? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. A gente está realmente muito feliz com esse dia, com essa retomada, né?
mesmo que seja uma retomada parcial, ainda com limitações, sem dúvida é um dia histórico, não só para a gente da Fraport, para o aeroporto e para o Rio Grande do Sul. Então as movimentações já começaram, né? Todos estão aqui já com seu check-in aberto, as companhias aéreas, já alguns passageiros na sala de embarque, e às 8h10 com o pouso do primeiro voo, vindo de Campinas, realmente e oficialmente a gente retoma as nossas operações. Esse momento era muito esperado, inclusive, desde cedo a movimentação também, até mesmo de funcionários para preparar tudo. E nos últimos dias também a movimentação aqui foi intensa também para conseguir finalizar esses últimos reparos para essa retomada, né, Rafael? Exatamente. O aeroporto é extremamente complexo, né? Não é só a pista que esteve em recuperação, mas toda a parte do terminal de passageiros, as vias de acesso, a sinalização, todo o acesso para os operadores, né, os lojistas aqui do aeroporto, toda a organização para retomar o nosso modelo de atuação em relação à mobilidade, os estacionamentos, os pontos de aplicativo, de táxi, os órgãos, os órgãos públicos que atuam aqui, tudo isso faz parte do processo de retomada. Claro que os aviões pousando e decolando é o que mais brilha, é o que mais se destaca, mas a gente entende tudo que foi feito até então, um árduo trabalho nos últimos meses, e hoje a gente cumpre mais uma vez o prazo previsto, 21 de outubro, para que os voos sejam retomados e assim a gente acelere também a recuperação do Rio Grande do Sul. Maravilha. Rafael, se puder explicar então para o passageiro que está vindo para o aeroporto Salgado Filho, tem um voo logo mais, precisa fazer o check-in. Qual é a orientação e por enquanto, essa etapa do check-in está sendo feita ainda no segundo andar, né? Acesso pelos portões 5 e 6, né? Exatamente, perfeito. Assim, todas as portas do aeroporto estão abertas, tanto do piso 1 quanto do piso 2. A orientação para os passageiros que fizerem o seu check-in, vão precisar fazer o seu check-in, despachar bagagem, cheguem pelo piso 2, certo? Pelas portas 4, 5 e 6, todas elas estão abertas. Por enquanto, o check-in continuará sendo na área internacional. Então, todas as companhias aéreas estão aqui separadas, há o espaço e posições de atendimento para cada uma delas. Tem também o ponto onde há as lojas das companhias aéreas para atendimento aos passageiros. O passageiro chega, faz o seu check-in, despacha a sua bagagem e sobe diretamente para o terceiro piso, onde o embarque acontece exatamente na sala de embarque doméstica, que é o ponto tradicional. Nós estávamos temporariamente atuando com embarque na área internacional, isso então está suspenso, e volta ao normal com o embarque acontecendo no terceiro piso, na sala de embarque doméstica. Perfeito. Bom, você falou também sobre a questão da pista, né? Nós chegamos a ter 75% da pista do aeroporto Salgado Filho comprometida e mais de 90 dias de obras, né? E agora já temos 1.730 metros de pista já liberado para os voos. Né? Exatamente, é uma condição mínima, mas dentro dos padrões de segurança liberadas para que as aeronaves voltem a pousar e decolar aqui do aeroporto. Então, essa primeira fase, a segunda fase das obras, na verdade, de reabilitação, elas foram liberadas a partir de hoje, e a conclusão das obras, como nós já colocamos em diversas oportunidades, está prevista para dezembro, incluindo ali a retomada da pista completa com 3.200 metros. Importante ressaltar, inclusive, que inicialmente essa operação do aeroporto acontece entre as 8 da manhã e as 10 horas da noite, justamente para que as obras continuem no turno inverso. Exatamente, no turno inverso as obras continuarão, até os passageiros que acessarem a sala de embarque, a primeira imagem será de ver muita obra, né, muito maquinário, muitas pessoas ali preparando o espaço parte do pátio de aeronaves, das taxiways, mas obviamente a parte que está sendo liberada para os voos, as operações, fica numa outra parte da pista. Então o aeroporto está funcionando sim, dentro de tudo que nós já compartilhamos, e as obras continuarão aí a pleno vapor para que nós possamos entregar em dezembro como previsto a última parte das obras. Se puder resumir assim, o que falta ser feito ainda, Rafael? É uma questão de término da pista, do outro trecho da pista, né, uma parte do pátio de aeronaves e das taxiways faltantes. Taxiways são as vias de acesso entre o pátio de aeronave e a pista de pouso e decolagem. E, obviamente, também alguns detalhes em termos de infraestrutura do terminal. A gente está falando de equipamentos, a parte de tecnologia, a parte ainda de detalhes da infraestrutura, atendimento dos órgãos públicos para os voos internacionais. Então, uma parte mais de backstage também, além da pista e de toda essa área operacional que é bem visível para os passageiros. Então, a previsão continua para o dia 16 de dezembro, então essa retomada plena do aeroporto Salgado Filho. Exatamente. Hoje é uma operação parcial, é uma retomada parcial em horários, em número de voos. A retomada de voos também é gradual, né, ao longo do tempo, e a gente tem a convicção de que vai funcionar tudo do jeito como a gente espera, torce e que os passageiros esperam também. Maravilha. Só para finalizar, iniciamos essa segunda-feira então com 71 voos já confirmados, né, que vão operar hoje, e essa a capacidade é de 128 voos aqui para o aeroporto. Exatamente, e essa capacidade ela vai depender muito do plano de cada companhia aérea. Então existe uma retomada gradual e aumento dos voos.
Hoje 71, no dia 28 já serão 98 voos, no dia 4 de novembro 122, desculpem. E ao mesmo tempo isso vai acontecendo de acordo com a demanda e a estratégia de cada companhia aérea. Maravilha, uma retomada gradual, mas importante para o nosso estado. Muito obrigado, então, Rafael Guerra, é o gerente de comunicação e marketing. Mais uma pergunta da Sabrina, está no estúdio. Pode falar, Sabrina. Encaminha aí meus cumprimentos ao Rafael Guerra, que é um querido colega de comunicação, nos conhecemos de longa data e por isso mesmo, como ele já passou por grandes empresas aqui do estado, eu queria a impressão pessoal dele do impacto dessa reabertura, que agora que ele está por dentro desse sistema todo, mas a visão dele também, de quem circulou e circula pela grande economia do Rio Grande do Sul. Perfeito. Bom, a Sabrina Tomás, que está lá no estúdio, né, inclusive mandou um abraço, pergunta para você a sua visão mesmo dessa retomada, já que você circulou já por outras empresas também e hoje estando aqui no aeroporto Salgado Filho, dessa retomada do Salgado Filho. Eu acho que ela simboliza muito o compromisso que a empresa tem com o Rio Grande do Sul, né? Por toda, como eu usei muito o termo complexidade, é exatamente isso. A gente passou 170 dias entre o último voo, né, às 8h14 da noite do dia 3 de maio, até o dia de hoje com a retomada. E no meio disso tiveram várias etapas. Base aérea de Canoas, o terminal no shopping center, o retorno dos embarques e desembarques para cá, as etapas e ações de obra e recuperação. Então é um projeto de longo prazo e que simboliza muito para a retomada não só da aviação, não só do aeroporto, mas obviamente um grande passo para a retomada econômica do turismo, principalmente de negócios aqui para o Rio Grande do Sul. Sentimento de muita felicidade nossa, todos os colegas estão um dia incrível para celebrar e trabalhar bastante para que a população tenha o aeroporto como sabe que é, como funciona, com a eficiência de sempre. Que maravilha. E esse relato, inclusive, do Rafael Guerra, sobre a felicidade, esse sentimento de felicidade, a gente vê nos passageiros que chegam por aqui, todo mundo se cumprimentando, e essa é a energia por aqui nesse primeiro dia, então, dos voos sendo retomados no aeroporto Salgado Filho, Sabrina. Josh, se ele ainda estiver aí, só perguntar também o que tu já perguntaste um pouco da estrutura, o que ainda falta, mas naquilo que a empresa vai precisar de um pouco de tolerância e paciência dos usuários, porque a gente sabe que é um processo que ainda não está concluído. Então, claro que a gente está celebrando hoje, mas o que a Fraport precisa ainda de tolerância e paciência de quem vai chegar nesses dias por aí? Rafael, a Sabrina Tomás pergunta aqui, o que a Fraport ainda precisa de tolerância, paciência dos passageiros que chegam por aqui, porque, claro, ainda é uma retomada parcial, nem todos os serviços estão funcionando a pleno. Perfeito, um ponto importante porque a parte agora de atendimento aos passageiros por parte das companhias aéreas, ele volta a funcionar de uma forma mais próxima ao normal, é o ideal. Então, se você olhar aqui no check-in, todas as companhias estão preparadas aqui para atender bem. Claro que a gente tem ainda alguns pontos, né? O check-in doméstico, onde as pessoas estão acostumadas, ele ainda não está disponível. Será disponível a partir de dezembro, talvez antes, mas vai depender muito do avanço das obras, né? Tem a questão de climatização, do Wi-Fi, tudo isso segue com intermitência, parte dessa questão de retomada gradual e parcial. Mas os estacionamentos estão abertos, as lojas estão abertas, gastronomia está disponível também, tudo para que o passageiro se sinta em casa e possa, como a gente está dizendo, viver o aeroporto mais uma vez. É isso. 70% já do comércio já voltou aqui para o aeroporto. Mais de 70% e as próximas semanas também terão novidades, não só de aberturas novas de operações, mas também de outros que porventura ainda não estiverem com as suas condições plenas para abrir hoje. Nos próximos dias isso vai acontecer. Bom, então, muito obrigado, Rafael Guerra, então, gerente de comunicação e marketing aqui da Fraport, repercutindo então essa retomada tão importante por aqui. E olha, a movimentação já aumentou bastante por aqui, inclusive de passageiros já em busca desses totens aqui, os funcionários das companhias aéreas aí para fazer esse processo de check-in através dos totens. Sabrina. Josh segue ali circulando, daqui a pouco volta então conversando, pode trazer já os passageiros, quem está chegando aí, como é que está percebendo esse ambiente, se estão se localizando bem nessa reabertura, porque a parte, né, de check-in já estava funcionando, faltava mesmo o uso da pista, o pouso, decolagem no aeroporto Salgado Filho, mas perguntei sobre a questão de paciência e tolerância, porque tudo aquilo que hoje é celebração, porque é o dia que marca a reabertura e vira expectativa, muito em breve vira cobrança. Então, pode parecer uma coisa boba, de não, só falta climatização, estar a pleno, Wi-Fi estar a pleno, mas quem é que vive hoje sem Wi-Fi no ambiente de aeroporto? Então, é uma coisa que as pessoas sentem falta. Estamos entrando numa temporada de calorão em Porto Alegre. Climatização vai fazer diferença.
Então, a gente já coloca também esse convite à tolerância. É um processo para poder se reabrir a estrutura neste momento. É desse jeito. Ainda não é a pleno. E daí é uma construção coletiva. Sejamos tolerantes neste momento. A gente vai ao break agora, porque estamos, né, em período de campanha eleitoral. Próximo domingo tem eleições aqui no estado. Agora, às 6h55, então você fica com o intervalo comercial, 10 minutos de campanha eleitoral obrigatória, mas a gente volta com o Jornal da Mix e você volta conosco.